Estamos de volta para a parte 2 do nosso aulão Adelante na matéria de Direito Administrativo. Na parte anterior fizemos até a questão de número 8. Agora vamos a partir desta questão aqui, ó, questão de número 9, que é deste assunto, o assunto de atos administrativos. Vamos ler juntos. Ela diz assim, ó: a cobrança de multa aplicada pela administração pública é exemplo clássico de ato administrativo provido de autoexecutoriedade. Antes de tudo, vamos relembrar o que vem a ser autoexecutoriedade. Na autoexecutoriedade, o administrador ele vai poder praticar o ato sem precisar de uma prévia autorização judicial. Numa linguagem bem simples, na autoexecutoriedade, o administrador, para poder produzir este ato daqui, ó, ele não precisa pedir ao juiz, ele não precisa de uma prévia autorização judicial. Cuidado, eu não estou dizendo que o administrador ele está imune ao controle judicial. O que eu estou dizendo é que o administrador, para praticar aquele ato, ele não precisa solicitar, não precisa pedir ao juiz. Exemplo fácil, um agente de trânsito para mandar rebocar um carro estacionado em local proibido, ele não precisa ir lá no juiz pedir para rebocar, ele vai lá e reboca, porque aquele ato ele tem autoexecutoriedade, a própria administração resolve sem a necessidade de intervenção judiciária. Só que, olha essa questão de número 9. A questão de número 9 está falando da multa. E multa é um exemplo clássico de um ato que não possui autoexecutoriedade. Por que a multa não possui autoexecutoriedade? Porque imagina comigo, a administração aplicou uma multa a um particular. Se o particular não pagar a multa, pode o próprio administrador bloquear os bens daquela pessoa para poder pagar aquela dívida? Não. Para a administração saldar aquela dívida, vai ter que entrar com a ação judicial para assim o juiz executar. Ou seja, a administração sozinha, ela não consegue solucionar o problema, ela vai multar o particular, mas se o particular ele não pagar, a administração sozinha não pode tomar o patrimônio do particular. A administração vai ter que ingressar com ação judicial para aí sim o juiz, o poder judiciário, executar a multa. Veja que nesse caso, se é necessária a intervenção do poder judiciário para executar a multa, é por isso que a multa não possui autoexecutoriedade. Como essa questão de número 9 está dizendo que a multa possui autoexecutoriedade, é uma questão que se encontra errada. Fechada essa questão de número 9, cuidado com esse exemplo daqui da multa. A sua banca já cobrou isso daqui, pelo que eu vi, em umas 2 ou 3 provas diferentes, sempre o mesmo exemplo. E lembra, a autoexecutoriedade é quando o administrador pode agir sem precisar do poder judiciário, sem prévia autorização judicial. Mas no caso da multa, para executar os valores, tomar o patrimônio do particular para executar aquele débito, eu vou precisar do poder judiciário. É por isso que a multa ela não possui autoexecutoriedade. Questão de número 9, questão que se encontra errada. Vamos agora à questão de número 10. O seu edital, aqui ó, na parte de atos administrativos, de maneira expressa, pediu a diferença de ato simples, complexo e composto. Vamos dar uma olhada nessa questão número 10. O ato administrativo simples pode ser expressão da vontade de um órgão colegiado. Vamos lá. O que é um ato administrativo simples? É aquele ato que, para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Então, ato simples é aquele que, para ser formado, basta uma única manifestação de vontade. Só que cuidado, quando se fala aqui em uma única manifestação de vontade, pode ser a manifestação de uma pessoa ou de um órgão, ainda que esse órgão venha a ser colegiado. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Veja só. Imagina que eu sou presidente da República. Eu, presidente da República, fiz um decreto. Eu
fiz esse ato para ser formado, bastou a minha manifestação de vontade. É um ato simples. Agora vamos imaginar um órgão colegiado. O órgão X, digamos que ele tem 10 conselheiros e esses conselheiros se unem para poder tomar uma decisão. Teve uma votação e eles decidiram X em nome do órgão. Esse ato é um ato simples. Mas, professora, não foram 10 pessoas que estavam naquela votação, mas elas votaram em nome de um único órgão. Ainda que esse órgão venha a ser colegiado, ou seja, que existam pessoas lá dentro fazendo a votação, eu estou decidindo em nome de um único órgão. E quando o ato é feito por uma pessoa ou por um único órgão, esse ato se diz que ele é um ato simples, porque para ele ser formado, bastou uma única manifestação de vontade. Aí lê de novo essa questão de número 10. Ato simples pode ser expressão da vontade de um órgão colegiado. Pode ou não pode? Pode, porque eu estou decidindo em nome de um órgão. Ato simples também pode ser formado por um ato formado por uma única pessoa. Cuidado para não confundir ato simples com ato complexo e o ato composto. Esses nomes aqui também apareceram no seu edital. Lembra que aqui o ato complexo, ele decorre de uma soma de vontades. Eu vou ter a vontade A somada à vontade B, a vontade A e a vontade B se unem para poder formar um único ato. Qual é o exemplo clássico de um ato complexo? Nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que uma pessoa vira ministro do Supremo Tribunal Federal? Vai ter indicação do presidente da República, vontade A, mas basta o presidente para colocar uma pessoa lá dentro? Não, porque o nome daquele indicado vai para o Senado e o Senado vai analisar se aprova ou não o nome daquela pessoa. Eu tenho presidente representando aqui o Poder Executivo, Senado representando o Poder Legislativo. Se eles concordam com o nome, aquela nomeação passa a existir. E veja que não existe hierarquia, porque não existe hierarquia do Poder Executivo em relação ao Legislativo e vice-versa. Observe que eu tenho uma soma de vontades, as vontades se uniram, indicação do presidente, mais aqui a aprovação do Senado, para poder formar aquele ato. Exemplo de ato complexo, nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Professora, e aqui o ato composto? Para ato composto, eu aconselho você pensar em uma pirâmide. Vamos ter aqui um ato principal e vamos ter aqui um ato secundário. Um ato principal e um ato secundário. Imagina o seguinte, observe que existe hierarquia aqui, ó. Se eu coloco pirâmide, é porque está existindo a noção de hierarquia. Imagina que um delegado ele fez um relatório, mas esse relatório só vai produzir efeitos se for aprovado pelo secretário de Segurança Pública. Então, o ato principal é o relatório, mas o relatório para produzir efeitos fica dependendo aqui, ó, da aprovação, ratificação, homologação do secretário. Observe que eu tenho um ato principal e o ato secundário, que seria essa aprovação, essa ratificação. Por que ato secundário? Porque a função desse ato daqui, ó, vai ser aprovar, ratificar, homologar o ato principal. Eu tenho dois atos distintos. Cuidado com essa diferença de ato simples, complexo e composto, que as bancas, e sua banca também, gosta de perguntar em relação a esse assunto. Mas questão de número 10, questão certíssima, pediu aqui o conceito simplesmente do ato simples. Fechada a questão de número 10, vamos agora à questão de número 11. Continuamos no assunto atos administrativos, que foi a maior parte do seu edital, né? Ele escreveu tudo o que ele queria de atos administrativos, mas como eu até já disse na parte anterior, bastava ter colocado no seu edital atos administrativos. Pronto, que já era aquilo tudo. Porque ele pediu conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie, resumindo. Ele pediu tudo de atos administrativos. Seguindo aqui a questão de número 11, vamos ver o seguinte, ó. Revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz realizada pela administração por não mais lhe convir a sua existência. Lembra que é muito comum em prova cair aqui em relação às formas de extinção do ato administrativo. Quais são as formas que mais aparecem? Cuidado com essa diferença entre a
anulação e entre a revogação. Fenômeno da anulação, fenômeno da revogação. Qual é a diferença? Na anulação, a extinção é de um ato porque esse ato ele não respeitou a legalidade. Ou seja, esse ato que está sendo extinto, ele é inválido. Ele não respeitou, ó, o X aqui, ó, não respeitou a legalidade. É um ato inválido. Logo, ele deve vir a ser anulado. Um exemplo bem fácil. Eu, Ana Cláudia, tenho um bar e quero colocar mesas e cadeiras na calçada, na frente do meu bar. Para usar de um espaço público em benefício particular, eu preciso de uma autorização. Aí eu fui lá na prefeitura, pedi uma autorização. Aí digamos que eu consegui a autorização, mas só consegui porque João, servidor na prefeitura, ele cobrou R$10.000, propina, corrupção, para poder liberar aquela autorização e eu paguei essa propina. Quando descobrirem esse fato, essa autorização ela deve continuar existindo ou ela deve ser extinta? Ela deve ser extinta porque ela foi produzida sem respeitar a legalidade. Logo, aquela extinção do ato vai ser chamada de quê? De anulação. O que é bem diferente do fenômeno da revogação. Na revogação, eu tenho, ó, primeiro ponto, necessariamente um ato válido, sempre um ato válido, mas que apesar de válido, não é mais conveniente, não é mais oportuno. A administração aqui, ó, na revogação, está gerando a extinção de um ato administrativo que, apesar de válido, não é mais adequado, não é mais oportuno, não é mais conveniente naquele momento. Um exemplo fácil em relação a esse daqui. Vamos seguir quase o mesmo exemplo do barzinho. Tenho um barzinho, quero colocar mesas e cadeiras na calçada, na frente do meu bar. Beleza, fui lá na prefeitura e fui recebida por Maria. Maria analisou o meu pedido e pensou, realmente, esse bar aqui, ele não vai atrapalhar a passagem das pessoas se colocar mesas e cadeiras na calçada. Vou autorizar. Então, Maria me deu uma autorização plenamente válida. Ela achou que colocar mesas e cadeiras na calçada seria conveniente, seria oportuno, nenhum problema. Só que digamos que 2 anos depois, aumentou muito a população naquela área. Aí Maria pensou, poxa, quando eu autorizei o bar a colocar mesas e cadeiras na calçada, não morava quase ninguém nessa região. Agora está com muita gente. Então, pode ser que essas mesas e cadeiras na calçada comecem a atrapalhar a passagem. O que Maria pode fazer? Revogar a autorização, ou seja, ela está gerando a extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente, não é mais oportuno. Fenômeno da anulação, extinção de ato inválido. Fenômeno da revogação, extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente, não é mais oportuno. E vamos aproveitar para dizer o seguinte, ó, tanto a revogação quanto a anulação podem ser feitas aqui pela própria administração. A administração pode tanto anular quanto revogar os seus próprios atos. Isso é o que se chama de, vamos misturar com controle interno. A administração pode fazer análise dos seus próprios atos. Isso é o tal do controle interno. E esse controle interno aparece sendo chamado na sua prova de autotutela. Vamos só fazer a revisão? O que é a autotutela? Tutela é controle auto por você mesmo. Autotutela é o controle interno. Quer dizer que a administração, em relação a seus próprios atos, vai poder tanto anular quanto revogar. Isso está dito, inclusive, aqui pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula 473 do Supremo Tribunal Federal diz que a administração, em relação a seus próprios atos, vai poder tanto anular quanto revogar. Aí vamos analisar essa questão de número 11 de novo. Diz assim, ó, revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz. Perfeito. Por que eficaz? Porque ele está produzindo efeitos.
Essa revogação vai ser realizada pela administração porque aquele ato não convém mais, ou seja, não é mais conveniente a existência dele. Em outras palavras, a questão está dizendo que na revogação, a administração aqui, vai gerar a extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. Questão de número 11, perfeita em relação aqui ao conceito de revogação. Cuidado com esse tópico de revogação e anulação, que sua banca gosta de perguntar em relação a esse assunto. Fechada a questão de número 11, vamos aqui à questão de número 12, ainda no assunto atos administrativos. Fechando, na verdade, o assunto atos administrativos. Questão 12 diz assim: a convalidação é permitida quando o ato administrativo possui vício quanto à competência delegável. Primeiro, o que é convalidar? Convalidar é tornar válido, é pegar um ato que tem um defeito sanável, ou seja, um defeito que dá para corrigir, que dá para consertar. Eu pego esse ato que tem um defeito sanável, eu convalido, eu conserto. Só que cuidado, não é qualquer ato que dá para convalidar, não é qualquer ato que dá para consertar, porque esse ato tem que ter um defeito sanável. Aí você diz, e quais são os defeitos sanáveis mesmo? Vamos relembrar? Observa o seguinte, quais são mesmo aqui os requisitos dos atos administrativos? Lembra que até escrevemos isso daqui na aula anterior? Na aula não, né? Na parte anterior. Os requisitos são competência, finalidade, que mais? Isso, forma, motivo e objeto. Você vai pensar o seguinte, qualquer defeito na finalidade, no motivo, no objeto, não tem conserto. Por quê? Porque nessas situações o ato vai ser considerado nulo. O defeito é um defeito insanável, ou seja, não dá para corrigir. Qualquer questão na sua prova que fale em defeito de finalidade, defeito de motivo, defeito de objeto, até nulo, não dá para consertar, não dá para corrigir. Isso quer dizer que só existe como consertar, como convalidar defeitos na competência e na forma. Um jeito até facinho de relembrar isso daqui é o seguinte, você só convalida se você tiver foco. Você só convalida defeitos na forma e defeitos na competência. Foco, você só convalida defeitos de forma, defeitos de competência. Agora, cuidado com uma observação. Se cair na sua prova, um ato tem um defeito na competência, dá para convalidar? Dá. Defeitos de forma, defeitos de competência são defeitos sanáveis. Dá para convalidar, dá para consertar. Agora, e se disser que sempre um defeito na competência admite convalidação? Opa, sempre não. Por quê? Porque eu não vou poder convalidar se aquela competência ela for do tipo exclusiva. Atos que possuem competência exclusiva não admite convalidação. Aí olha o que diz a questão de número 12. A convalidação é permitida quando o ato administrativo possui um vício, um defeito quanto à competência delegável. Aí pensa comigo, por que ele falou competência delegável? Porque se a competência é delegável, eu posso repassar. Isso quer dizer que ele está falando de uma competência que não é exclusiva. Porque se a competência fosse exclusiva, eu não poderia o quê? Delegar. Logo, essa questão está certa ou está errada? Está o quê? Certíssima. Observe, se o ato ele é de competência delegável, é porque eu posso repassar para outra pessoa. Se eu posso repassar para outra pessoa, a questão não está falando de um ato de competência exclusiva. E se o ato não é de competência exclusiva, sim, vai ser permitida a convalidação
como disse a questão. Por isso, questão de número 12, questão se encontra correta. Lembra desse tópico de convalidação? Só convalido se eu tiver foco, defeitos na forma e na competência. E, por exemplo, não posso convalidar se a questão falar que aquela competência é do tipo exclusiva. Mas como a questão 12 falou que a competência era delegável, é porque ela não é exclusiva, logo admite a convalidação. Fechada a questão de número 12, vamos à questão de número 13, e a questão de número 13 já inicia esse tópico daqui, ó. Controle da administração pública. Na verdade, esse tema do seu edital, controle da administração pública, ele tem uma relação direta com o assunto de organização administrativa e com o próprio assunto de atos administrativos. Você vai perceber, por exemplo, nessa questão daqui. Olha o que diz a questão de número 13. A supervisão exercida pela administração direta sobre entidades administrativas. Quando ele fala entidades, ele está falando em pessoas administrativas. Se ele está falando numa supervisão da administração direta em relação a essas pessoas administrativas, ele está falando nas pessoas da administração indireta. Aí a questão de número 13 está dizendo que essa supervisão é pautada na hierarquia. Vamos para um exemplo extremamente simples. De um lado, nós temos a administração direta, que eu vou colocar aqui como exemplo a União, mas poderia ser o Estado, o Distrito Federal, o município, tá? É a mesma lógica. Do outro lado, temos aqui a administração indireta, que eu vou colocar aqui como exemplo uma autarquia, que no meu exemplo é uma autarquia federal, mas se fosse um estado aqui seria uma autarquia estadual e assim por diante. Minha pergunta é, lembra da aula de organização administrativa? A União é uma pessoa e a autarquia é uma outra pessoa. Só lembra esse nome, esse fenômeno aqui é desconcentração ou descentralização? Lembra? É o quê? Descentralização. Por quê? Porque eu vou ter uma pessoa passando a atividade para outra pessoa. Eu vou ter uma pessoa de um lado da administração direta e do outro lado uma pessoa da administração indireta. E lembra também que já falamos o seguinte, entre pessoas diferentes existe hierarquia, ou seja, a União, por exemplo, é hierarquicamente superior às autarquias? Não, porque hierarquia é um fenômeno interno e não um fenômeno externo. Entre pessoas diferentes não existe hierarquia. Mas se a União criou uma autarquia federal, não existe nenhuma ligação entre elas ou existe? Existe. Só que essa ligação não é pautada pela hierarquia, mas é pautada pelo que se chama de quê? De vinculação. As pessoas da administração direta e indireta, elas estão vinculadas, elas estão ligadas, mas elas não estão hierarquizadas. Por isso que essa questão de número 13 já é uma questão que se encontra errada. Só que uma pergunta, pode a União exercer um controle em relação aos atos da autarquia, sim ou não? Pode. Só que esse controle vai ser um controle hierárquico? Não, porque não existe hierarquia entre pessoas diferentes. O nome desse controle vai ser chamado de controle finalístico, também chamado de tutela, também chamado de supervisão. Às vezes aparece só o nome supervisão ou o nome supervisão ministerial. É tudo sinônimo, tá? Apareceu na sua prova aqui o nome, controle finalístico, tutela, supervisão ministerial, vai ser esse controle aqui da administração direta em relação às pessoas da administração indireta, controle esse que vai ser pautado na vinculação. Fechada essa questão de número 13 do tópico controle da administração pública, veja que misturou também com o assunto de organização administrativa. Vamos seguir aqui para a próxima questão. Questão de número 14, questão aqui que também vai ser uma questão relacionada ao tema controle da administração pública. Vamos ler juntos. Diz assim: o controle judicial verifica a legalidade ou a legitimidade dos atos administrativos e, principalmente, o mérito. Primeira pergunta: o juiz pode controlar um ato praticado pelo administrador? Pode.
Veja que aqui ele está falando do controle do poder judiciário em relação ao poder executivo. O que está acontecendo aqui é um controle externo. Só para poder relembrar o que nós já falamos em questões anteriores. O que nós já vimos? Que no controle interno, também chamado de autotutela, a administração analisa os seus próprios atos, E a administração em relação a seus próprios atos pode tanto anular, quanto a administração vai poder revogar. Vimos isso na questão, se eu não me engano, retrasada. Quando a administração está anulando, o nome desse controle que gera a anulação é chamado de controle de legalidade. E por que eu estou anulando? Porque aquele ato não foi feito de acordo com a lei. Já quando a administração está revogando, isso daqui vai ser chamado de controle de mérito, ou seja, eu estou gerando a extinção de um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. E a administração, em relação a seus próprios atos, controle interno, autotutela, pode tanto anular quanto pode revogar. Só que tem uma coisa, quando eu falo aqui neste controle externo, especificamente aqui, pensando no controle que o juiz, poder judiciário, exerce em relação a atos do administrador, poder executivo, veja que é um controle externo, que é o controle de um poder em relação a atos de outro poder. Nesse caso daqui, o juiz, ele só pode fazer um controle de quê? De legalidade. O juiz, ele vai até poder anular os atos do administrador, mas ele não pode revogar, ele só faz controle de legalidade. O judiciário não faz controle de mérito em relação a atos do administrador, porque controle de mérito é fazer escolhas, é analisar conveniência e oportunidade. E se o juiz ele realizasse um controle de mérito em relação a atos praticados pelo administrador, isso iria ferir a separação dos poderes, porque o juiz estaria substituindo o administrador em suas escolhas. É por isso que essa questão de número 14, quando diz que o controle judicial é principalmente um controle de mérito, está super errada, porque o controle judicial em relação ao ato praticado pelo administrador é só um controle de legalidade. O juiz até que pode anular os atos inválidos, agora ele não vai poder revogar. Questão de número 14, questão que se encontra errada. Vamos agora, questão de número 15, questão 15, outro assunto agora, assunto que é amado por provas de área policial principalmente, que é o assunto de responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. Questão de número 15 diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vocês já leram essa questão em algum canto? Eu tenho certeza que já. Sabe onde é que você leu? Na própria Constituição, porque essa questão ela é a cópia, simplesmente copiaram e colaram o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Vou até anotar. Esse artigo aqui, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele é a base da responsabilidade objetiva do Estado. Sabemos que perguntou na sua prova como é feita a responsabilidade do Estado. A responsabilidade do Estado ela é do tipo objetiva. Isso quer dizer que o particular prejudicado tem que provar que existe um ato, que esse ato lhe causou um dano e que entre ato e dano existe nexo causal. Mas vamos lá. Quando o particular ele vai processar o poder público, ele tem que comprovar que existiu conduta dolosa ou culposa?
Não, porque a responsabilidade do Estado, sendo a responsabilidade objetiva, ela prescinde, ou seja, dispensa a demonstração de elementos subjetivos de dolo ou culpa. Existindo ato, dano e nexo causal, o Estado, quem é Estado? As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Esse artigo 37, parágrafo 6º, é a base do estudo da responsabilidade objetiva do Estado. E lembra, pelo amor de Deus, uma coisa: quando um particular ele sofre um dano, ele vai processar quem? O servidor ou o Estado? Nunca o servidor, tá? Ele processa o Estado. Logicamente, eu estou falando do servidor agindo na qualidade de agente público. Se um agente público causou um dano ao particular, o particular processa o Estado, não é o servidor. Depois, olha aqui, ó, o Estado vai entrar com ação regressiva contra o servidor que foi o responsável. Se ele atuou de maneira dolosa ou culposa, é mais ou menos assim, ó. O Estado, ele responde pelos danos causados pelos seus agentes e a responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Já o agente público, o servidor, ele vai ser chamado em uma ação regressiva, mas a responsabilidade do agente público é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, ele só é obrigado a ressarcir o Estado se ele atuou de maneira dolosa ou culposa. O Supremo até chamou isso de tese da dupla garantia. O que é a tese da dupla garantia? Eu garanto que em um primeiro momento a ação de indenização vai ser particular frente ao Estado e em um segundo momento posterior a esse vai ser a ação regressiva do Estado contra o agente público. Mas o agente público ele só vai ser obrigado a ressarcir o Estado se e somente se ele tiver atuado de maneira dolosa ou culposa. Mas observe que essa questão de número 15, ela está super certa, não tem como ela estar errada, até porque ela é a cópia. Copiaram e colaram aqui o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a base do estudo da responsabilidade objetiva do Estado. Fechada aqui a questão de número 15, vamos à questão de número 16, que também vai estar relacionada ao assunto de responsabilidade civil do Estado. Vamos ler juntos. O Brasil adotou como regra geral a teoria do risco integral. Eu já acabei dando a resposta para vocês, não foi? Vamos lá. No Brasil, como regra, nós vamos adotar essa teoria aqui, ó. Teoria do risco administrativo, ou seja, o Estado, ele assume o risco pelo desempenho daquela atividade. E o que tem de importante aqui em relação à teoria do risco administrativo? A teoria do risco administrativo, ela admite que o Estado, em sua defesa, alegue excludentes de responsabilidade. O Estado vai poder alegar excludentes de responsabilidade, ou seja, quais são as excludentes? Só para lembrar, se o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, força maior, por um ato de terceiro, lembra que excludente é culpa exclusiva da vítima, tá? Se a culpa é concorrente, ou seja, é culpa tanto do Estado quanto do particular, isso é um atenuante de responsabilidade do Estado. O que exclui a responsabilidade do Estado é culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, e o dano causado por um terceiro, sem ser por um agente público. Quando eu tenho alguma dessas três situações, o Estado, ao ser acionado na ação de indenização, em sua defesa, vai alegar um excludente de responsabilidade e, se essas excludentes de responsabilidade forem acatadas, o Estado se livra do dever de indenizar. E essa é a regra. A teoria regra utilizada no nosso país é a teoria do risco administrativo. Só que, como forma de exceção, super exceção, tá? Que só existe em 3 casos, se adota uma outra teoria que é chamada teoria do risco integral. Olha o nome, risco integral, risco total,
quer dizer o seguinte: aconteça o que acontecer, o Estado ele vai ser responsabilizado. Em outras palavras, ainda que o dano aconteça por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito ou força maior, ou por ato de terceiro, o Estado vai ser responsabilizado, já que ele não pode alegar excludente. Ou seja, repetindo, ainda que aconteça culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou ato de terceiro, o Estado vai ser responsabilizado, porque ele não pode alegar excludente. Só que essa teoria do risco integral só existe em 3 casos. Quando falar na sua prova em dano nuclear, atentado terrorista em aeronave ou dano ambiental. Falou na sua prova em dano nuclear, atentado terrorista em aeronave ou dano ambiental, teoria do risco integral. Não falou em alguma dessas 3 situações, vai para a regra. E a teoria regra é a teoria do risco administrativo. E olha o que a questão de número 16 está dizendo, que como regra o Brasil adotou a teoria do risco integral. Claro que não. Risco integral só existe em 3 situações. A regra é a teoria do risco administrativo, ou seja, como regra, o Estado, em sua defesa, pode alegar excludentes de responsabilidade. Por isso, questão de número 16, questão que se encontra errada. Vamos aqui à questão de número 17. Questão de número 17 segue no assunto responsabilidade civil do Estado. Ela diz o seguinte, para a doutrina e jurisprudência dominantes, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva quando a conduta for omissiva. Observe o seguinte, perguntou como é a responsabilidade do Estado. Se perguntou seco na sua prova, sem medo de ser feliz, você vai dizer que a responsabilidade do Estado ela é do tipo objetiva. Por quê? Porque a responsabilidade do Estado vai ser objetiva quando o dano foi causado por um ato comissivo, ou seja, por uma ação do poder público. E cá entre nós, como regra, os danos são causados por ação. É um médico que faz uma cirurgia errada, é um carro que atropela um particular, é um tiro que atinge o inocente. Então, como regra, os danos são causados por ação. É por isso que perguntou seco na sua prova como é a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado ela vai ser do tipo o quê? Objetiva. Beleza. Só que sabemos que uma omissão também pode vir a gerar danos. E quando perguntar na sua prova por danos causados por omissão, dano causado por omissão, como regra, adota aqui a responsabilidade subjetiva, ou seja, vai ter que se comprovar que aquela omissão do poder público aconteceu de maneira dolosa ou, pelo menos, culposa. Já vou te dizer que essa questão de número 17 é uma questão que está super certa. Só cuidado com uma observação. Perguntou em relação a danos causados por omissão, você vai dizer que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade subjetiva. Em outras palavras, o particular prejudicado vai ter que comprovar que aquela omissão aconteceu de maneira dolosa ou culposa. Agora, como forma de exceção, mesmo em casos de omissão, a responsabilidade do Estado ela pode vir a ser do tipo objetiva, quando o Estado ele atua como garantidor, quando existe uma relação de custódia, principalmente em provas de área policial. Qual é o exemplo clássico daqui? Escutei você falando, é o exemplo do preso. O preso ele está sobre a custódia do Estado e o Estado tem o dever de garantir a vida e integridade física dessa pessoa. É por isso que quando um dano for causado a esta pessoa por uma omissão do Estado, pelo Estado ter a função aqui de garantidor, a responsabilidade do Estado, mesmo na situação de omissão, continua sendo objetiva. Mas essa aqui é a regra, tá? Perguntou a regra na sua prova, como regra, a responsabilidade do Estado ela é subjetiva. Você só vai falar sobre esse ponto daqui se a sua questão falar especificamente no Estado atuando como garantidor. Por isso, questão de número 17, questão que estava certíssima. Ele pediu
a regra aqui. E regra, responsabilidade subjetiva. Vamos aqui agora para a questão de número 18. Questão 18 já entra em um outro assunto, que é o assunto relacionado à improbidade administrativa. Aquela lei 8429 de 92. E essa daqui é o estilo de questão que mais cai desse tópico. Vamos ler juntos. Diz assim: atos de improbidade administrativa são aqueles praticados exclusivamente por servidores públicos. Quem é que pode praticar um ato de improbidade administrativa? Pode praticar um ato de improbidade administrativa qualquer agente público, servidor ou não, porque o conceito aqui de agente público é um conceito bem amplo. Vai entrar como agente público aquele que tem um vínculo permanente, aquele que tem um vínculo temporário com o poder público. Entra no conceito de agente público aquele que tem uma relação remunerada com o poder público ou não. Tanto é que o próprio STJ já disse o seguinte, o estagiário voluntário que atua, que trabalha na administração, ele é agente público. Veja que ele não é servidor no sentido estrito da palavra, ele é um estagiário, tem um vínculo temporário, voluntário, não remunerado, mas ele é agente público. E vamos além. Além dos agentes públicos, também podem vir a praticar atos de improbidade o particular, que é aquele que não tem nenhuma relação com a administração. Esse particular pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade, desde que induza a prática do ato de improbidade, concorra para a prática do ato de improbidade ou se beneficie da prática do ato de improbidade. Moral da história: podem vir a ser sujeitos ativos, ou seja, sujeito ativo é quem pratica o ato de improbidade, tanto o agente público quanto o particular. E essa questão de número 18 está dizendo que somente servidores públicos poderiam praticar atos de improbidade, por isso que claramente essa questão de número 18 é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão de número 18, vamos à questão de número 19, que também é uma questão relacionada aqui ao tema improbidade administrativa. Vamos ler, diz assim: considere a hipótese de um servidor federal vir a ser condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que configura enriquecimento ilícito, que são as situações que se encontram lá no artigo 9 da Lei de Improbidade. Aí continua e diz: nos termos da Lei Federal 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade, dentre outras penalidades, o servidor estará sujeito à suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos e multa de até 100 vezes a remuneração. A parte relacionada a punições na Lei de Improbidade, eu aconselho a leitura desse artigo daqui, artigo 12, logicamente, da Lei de Improbidade, que é a Lei 8429 do ano de 92. Vamos devagarzinho para poder a gente entender. Tem uma parte, digamos que chata nesse artigo 12, é que a depender do ato de improbidade que a pessoa tenha praticado, a quantificação da punição vai ser diferente. Por exemplo, atentado contra os princípios, a pessoa pode ter os seus direitos políticos suspensos. No atentado contra os princípios, essa suspensão dos direitos políticos é de quanto tempo? De 3 a 5 anos. Já se o ato causou prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos é de quanto tempo? 5 a 8 anos. E se a pessoa com aquele ato se enriqueceu ilicitamente, a suspensão dos direitos políticos vai ser de quanto tempo? De 8 a 10 anos. Veja que aqui na questão diz que a pessoa se enriqueceu de maneira ilícita e disse que os direitos políticos iriam ficar suspensos de 8 a 10 anos. Perfeito até aqui. É bem decoreba essa parte. Só que tem, por exemplo, uma outra punição, multa. No caso do enriquecimento ilícito, a multa que a pessoa vai levar é de quanto? A multa vai ser de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. No caso do prejuízo ao erário, a multa é de até 2 vezes o valor do prejuízo causado ao erário. E no caso de atentado contra os princípios, a multa é de até
100 vezes a remuneração do servidor. Observe que a questão aqui diz que a pessoa praticou um enriquecimento ilícito. No enriquecimento ilícito, a multa não é até 100 vezes a remuneração. A multa, no caso do enriquecimento ilícito, é de até 3 vezes o valor do enriquecimento que foi feito de forma ilícita. Então aqui, ó, por este erro de decoreba, esse artigo 12 ele é bem decoreba, mas eu aconselho a você separar, ó, quais são as punições no enriquecimento ilícito, quais são as punições no prejuízo erário, no atentado contra os princípios, analisar também aquela situação do artigo 10A, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro. É bem decoreba isso daqui, mas a sua banca gosta de decoreba e pode ser que ela faça questões assim. Então aqui, por ela quantificar a multa no valor errado, essa questão de número 19 é uma questão que se encontra errada. Fechada essa questão 19, então veja o seguinte, ó. A questão 20, a questão 21 e a questão 22, faltam 3 questões. São questões relacionadas ao tema licitação e contratos. O que acontece? Em 1º de abril de 2021, pouco tempo atrás, surgiu a Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitação e de Contratos. Nova Lei de Licitação e de Contratos. Como o seu edital ele saiu após a publicação e vigência dessa lei, quando o seu edital pediu licitação e contratos, tenha certeza que pode vir a ser solicitado aqui esta nova lei, a Lei 14.133. Só que, logicamente, não temos questões de DECAM e quase não temos questões de nada ainda em relação a essa lei. Se cair na sua prova esse tópico daqui, licitação e contratos, o que vai cair? Decoreba. Ele vai copiar e colar alguma parte da lei e vai colocar na sua prova. Professora, pelo menos quais são os tópicos que têm uma chance maior de aparecer? Faça a leitura daquela parte relacionada a modalidades de licitação, a contratação direta por dispensa, por inexigibilidade de licitação. São sempre tópicos que têm uma chance maior de aparecer. Tanto é que veja que aqui, ó, a banca é FAC. Que banca é essa FAC? Fundação Ana Cláudia Campos. Eu peguei e criei a questão, porque não temos questões desse tópico. E eu te garanto, caindo isso daqui na sua prova, como é que vai ser? Decoreba. Então é leitura. Professor, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Mas vai lendo, porque ele vai cobrar texto de lei se ele cobrar esse assunto na sua prova. Por exemplo, se disser assim, ó, pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Sabe qual é um artigo imprescindível dessa lei? O artigo 6º aqui dessa lei. O artigo 6º ele traz vários conceitos, o que é pregão, o que é concorrência, o que é sistema de registro de preço, ele traz vários conceitos. Eu creio que se sua prova cobrar a licitação, vai tirar algum desses conceitos do artigo 6º. É grande, tá? É enorme, tá? Esse artigo 6º, mas pelo menos você vai vendo os conceitos de todas as partes importantes, o que é um leilão, o que é um pregão, o que é uma concorrência, o que é um diálogo competitivo, então faça a leitura do artigo 6º. Por exemplo, esse conceito aqui relacionado ao pregão, você encontra no artigo 6º, inciso 41, aqui da nova Lei Geral de Licitação e de Contratos. E sim, o pregão passou a ser uma modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Na lei anterior, não quero falar muito da lei anterior para poder não enlouquecer, mas ele não dizia que era obrigatório, agora ele diz. E, no caso do critério de julgamento no pregão, eu vou selecionar pelo menor preço ou por quem me der o maior desconto. Isso aqui é uma novidade. Antigamente só se falava em menor preço. Mas essa questão 20 é uma questão que está certíssima e eu quis chamar sua atenção para isso. Ó. Faça a leitura do artigo 6º. Ele vai ser super importante e eu acho que se for cobrado isso na sua prova, eles vão copiar e colar alguma coisa desse artigo em relação a algum dos conceitos. Por exemplo, um outro exemplo aqui, questão 21. Concorrência, concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Veja, pregão é bem e serviço comum. Concorrência, contratação de bens e serviços especiais
obras e serviços comuns e especiais de engenharia, independentemente do valor da futura contratação. Essa parte final fui eu que incluí aqui, porque a base você encontra no artigo 6º, ele de novo, inciso 38. De onde, professora? Aqui, ó, da nova lei, Lei 14.133. Não sei se você vinha estudando antigamente licitação pela Lei 8.666, mas, por exemplo, se você estudou licitação pela Lei 8.666, você viu o seguinte, ó, que a depender do valor da licitação, eu poderia usar concorrência, tomada de preço, convite. Já vou te dizer uma coisa, na nova Lei Geral de Licitação e Contratos não existe mais valor, não tem mais isso de valor até tal é concorrência, valor até tal, até porque não temos mais as modalidades da tomada de preço e do convite. Isso quer dizer que quando a administração quiser contratar bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia, vai usar a concorrência independentemente do valor da futura contratação. Esse dispositivo aqui, que eu copiei também da lei, é um dispositivo que está certíssimo e mais uma vez aqui, ó, artigo 6º aparecendo, né, aqui nessa questão que foi inventada por mim. E para fechar, questão 22, eu trouxe um ponto interessante relacionado a contratos, que diz assim, ó, a administração poderá estabelecer vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Quando eu dava aula da Lei 8.666, a lei anterior, eu sempre dizia assim, falou em contrato por prazo indeterminado, já marque que a questão ela é falsa. Mas agora, quando você pega o artigo aqui, ó, 109 de onde, professora? Da mesma lei, Lei 14.133, que é a nova Lei Geral de Licitação e de Contratos. Vai ser permitida somente nessa situação da administração ser usuária de um serviço público oferecido em regime de monopólio, o contrato ele vai poder ser estabelecido por prazo indeterminado. É por isso que essa questão de número 22 é uma questão que está correta. E como eu te disse, cobrando licitação e contratos na sua prova, ele vai pegar, copiar e colar. Ele vai simplesmente pegar a lei, copiar e colar na sua prova, ou copiar e colar e deixar igualzinho, ou mudar alguma coisa para poder você, né, tentar escorregar e errar a questão. Mas se você realizar a leitura da nova Lei Geral de Licitação e Contratos, você vai acertar as questões relacionadas a esse ponto. E aqui agora, fechando, aqui você encontra no material o gabarito final de todas as questões. E com isso já estourei e muito tempo do meu aulão. Então desejo de coração que você faça uma prova maravilhosa, que você consiga a tua tão sonhada vaga nesse concurso da Polícia Civil do Estado de Ceará. Já fico desde já torcendo por você e me avisa quando sair, que vai sair a sua nomeação.